O dilúvio teria sido verdade? O dilúvio relatado nos capítulos 7 e 8 de Gênesis foi um fato? Para os que não sabem, o dilúvio ele foi contado em diversas culturas. Na Grécia, ele foi chamado de Deucalião. Na Índia, ele foi chamado de Manu. Na tradição chinesa, ele foi chamado de Farê. Os habitantes da ilha Fiji contam toda a história do dilúvio de maneira bastante concordante com os relatos bíblicos. Peruanos, mexicanos, a própria Inglaterra já encontrou rolos de tribos que assinalavam que houve um grande dilúvio. Índios americanos têm escritos nos seus rolos de pele a respeito deste evento. O interessante é que, se você observar, estes foram povos que nunca se encontraram entre si. Então foram povos que não poderiam passar em uma tradição verbal este relato. Então, quando a Bíblia se refere a um dilúvio global, de fato foi isso. Foi um dilúvio global. Não foi algo metafórico. E nós temos evidências científicas disso. Uma das primeiras evidências científicas foram os fósseis de criaturas marinhas muito acima do nível do mar devido ao fato das águas oceânicas terem inundado os continentes. Encontramos fósseis de criaturas nas camadas rochosas que cobrem todos os continentes. Por exemplo, a maior parte das camadas rochosas nas paredes do Grand Canyon, que está a mais de 1 milha acima do nível do mar, contém fósseis marinhos. Além disso, pasmem, no Himalaia nós encontramos fósseis de peixes em posição de nado. A segunda evidência científica é o enterro rápido de plantas e de animais. É comum encontrarmos extensos cemitérios fósseis e fósseis muito bem preservados, por exemplo, milhares de milhões de nautiloides, que são encontrados enterrados numa camada que se encontra em Redwall, Limestone, no Grand Canyon. Ou seja, muito acima do nível esperado. Como eu posso encontrar um cemitério fóssil caracteristicamente marinho a uma altura contradizente àquele bioma? Essa camada foi depositada catastroficamente através de um gigantesco fluxo de sedimentos. Os leitos de carvão e de giz que se encontram na Europa e nos Estados Unidos, bem como os peixes, os ictossauros assim chamados, os insetos e outros fósseis que se encontram um pouco por todo o mundo, testemunham todos em favor de uma destruição e de um soterramento aquático catastrófico. A terceira prova científica são as camadas de sedimento depositadas rapidamente e espalhadas por várias áreas. Encontramos camadas rochosas que podem ser rastreadas um pouco por todos os continentes, até entre continentes, ou seja, entre as camadas continentais. E as características físicas nesses estratos indicam que eles foram depositados rapidamente. Por exemplo, o Tappet Sandstone e o Redwall Limestone do Grand Canyon podem ser rastreados através de todo o continente dos Estados Unidos, até ao Canadá, longitudinalmente, e mesmo até através do Oceano Atlântico, até a Inglaterra. Uma perfeita linha geológica que nos mostra a presença de um evento titânico de águas que se abateu. Os leitos de giz da Inglaterra, que são as falésias brancas de Dover, podem ser rastreadas através da Europa até o Médio Oriente
e são também encontradas no Midwest, nos Estados Unidos e na Austrália Ocidental. Camadas inclinadas no interior de Coconino Sandstone, do Grand Canyon também. A gente fala muito do Grand Canyon porque lá talvez seja um dos ambientes em que mais se vejam provas geológicas do dilúvio, que são um testemunho de 10 mil milhas cúbicas de areia a serem analisadas. Para muitos que dizem que não tem como provar a existência de um dilúvio, eu acredito que uma prova de 10 mil milhas é mais do que o suficiente. A evidência quarta são os sedimentos transportados por estas longíssimas distâncias. Camadas, eu não sei se você percebeu, a gente vai da Austrália até a América. A gente vai do Himalaia até a Inglaterra, distâncias assim gigantescas. É como se um grande fluxo de água tivesse escorrido numa velocidade inimaginável, crescendo. Eu fico pensando que à medida que a chuva foi caindo e juntando grandes volumes de água nas áreas mais altas, essas começaram a escorrer. E a água corrente em sua velocidade provocou esse efeito. Uma quinta prova são as erosões rápidas, ou a ausência dessa erosão rápida, o que indica uma diferença geológica que naturalmente não é possível. Encontramos evidências de erosão rápida ou até mesmo nenhuma erosão entre as camadas rochosas. Marcas achatadas e finas entre as camadas rochosas indicam a deposição contínua de uma camada sobre a outra, sem tempo para esse tipo de erosão. Por exemplo, não há evidência de milhões de anos de erosão em falta, até porque isso é um outro problema. As pessoas falam muito do teste de carbono 14, que trata de analisar as camadas, mas aí eu pergunto aos técnicos, como pode ser plausível esse teste se, com todo este volume d'água se remexendo no leito, depois a água baixando, que harmonia existe? Os sedimentos iam se acomodando na conformidade em que as águas iam baixando, e não na conformidade dos tempos geológicos que eles acreditam ter. Já foram 6 provas científicas. Aí muitos ficam perguntando, mas para suportar isso? Bem, as especificações bíblicas para o tamanho da arca, respeitadas no relato de Noé, são precisas. 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 50 de altura. O côvado é uma unidade de medida muito arcaica, que se baseia no comprimento do antebraço, da ponta do dedo médio até o cotovelo. E cada uma das civilizações antigas adotava uma medida diferente para representá-la. Um grupo de estudantes da Universidade de Leicester, na Inglaterra, que realizou um estudo sobre a Arca de Noé, estabeleceu um padrão ao fazer uma média entre o menor valor. E a média chegou a 44,5 centímetros. Seria essa a medida mais aproximada de um côvado. Com essa base, a arca teria 144,6 metros de comprimento, 24,1 metros de largura e aproximadamente 14,4 metros de altura. Um prédio de quase 5 andares, mais ou menos. Curiosamente, as medidas são parecidas com as de um navio de carga atual. E as dimensões ainda correspondem à proporção adotada no presente. O fato de a arca ter essas dimensões é surpreendente, porque são parâmetros de um navio da atualidade. Aí eu fico pensando, a engenharia de Deus naquela época funcionou perfeitamente para um dilúvio, para uma catástrofe, enquanto a engenharia do homem para o Titanic fracassou em sua primeira vez. Eu quero que vocês saibam que a madeira foi algo essencial para essa pesquisa. É muito parecida com um cipreste, ou seja, uma madeira
resinosa na Bíblia chamada de madeira de gofer. Não existiam pregos na época, então era tudo de encaixe, muito parecido com o que se fazia na marcenaria japonesa. Aquilo depois que era tudo encaixado em pinos, por conta da sua resina, era uma cola inescrutável, ou seja, a arca era um bloco só de madeira. Tudo isso nos leva a crer que tanto o dilúvio como a arca, citados na Bíblia, não são somente uma lenda, mas são fatos científica e antropologicamente comprovados.